Em julho de 2025, o mundo da astronomia entrou em alvoroço. Um novo corpo celeste havia sido detectado dentro do nosso sistema solar. A princípio, os cientistas imaginaram que fosse apenas mais um entre os incontáveis cometas desconhecidos que orbitam o Sol milhares de vezes. Mas no instante em que sua velocidade foi medida, ficou claro que se tratava de algo completamente diferente. Esse objeto viajava a uma velocidade impressionante, 77 km por segundo. Olá, pessoal! Se lembrarmos que a terceira velocidade cósmica, aquela necessária para escapar do Sistema Solar, é de 42,1 km por segundo, fica evidente que o objeto batizado de 3I Atlas é um verdadeiro viajante interestelar. Este é apenas o terceiro corpo celeste confirmado vindo de fora do nosso Sistema Solar. Os pioneiros dessa categoria foram o Oumuamua em 2017 e o cometa Borisov em 2019. No entanto, o 3I Atlas não era apenas um simples visitante. Sua trajetória, sua composição química e até mesmo seu comportamento abalaram completamente as noções que tínhamos sobre o que é um cometa. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou Deluca. As informações estranhas e misteriosas sobre esse corpo continuam se acumulando a cada instante. E hoje vamos mergulhar juntos nas descobertas mais recentes sobre esse intrigante visitante do cosmos. Órbita enigmática. Que esse corpo celeste tenha vindo de fora do nosso sistema solar fica evidente ao analisarmos sua órbita. Antes de prosseguir, vale lembrar o conceito de excentricidade orbital. A excentricidade é um número que indica o quanto uma órbita elíptica está esticada. Quando a excentricidade é zero, isso significa que é uma órbita perfeitamente circular. Se o valor for maior que zero e menos que 1, temos uma elipse. Quanto mais próxima de 1, mais alongada ela se torna. Um valor exatamente igual a 1 representa uma parábola, ou seja, uma trajetória limite. E se esse valor ultrapassa 1, a trajetória passa a ser uma hiperbólica, o que significa que o objeto vem do espaço interestelar e seguirá seu caminho sem nunca mais voltar. Para ter uma ideia, a excentricidade da Terra é de apenas 0,016, uma órbita quase perfeitamente circular. Mesmo o cometa Halley tem um valor em torno de 0,97. Já a excentricidade do 3I Atlas ultrapassa incrível 6. Em outras palavras, esse corpo não está preso à gravidade do Sol. Ele simplesmente atravessa nosso sistema solar, seguindo sua viagem pelo espaço infinito. Até aqui, tudo isso ainda faz parte dos fundamentos da mecânica celeste. O que realmente deixou os astrônomos espantados foi outro detalhe: a inclinação de sua órbita, isso é, o ângulo em relação ao plano da eclíptica, onde giram a Terra e os demais planetas, que era de apenas cerca de 5 graus. Em outras palavras, ele penetrou no sistema solar exatamente pelo mesmo plano em que orbitam todos os planetas, quase como se tivesse sido guiado de propósito. A probabilidade de uma coincidência dessas acontecer naturalmente é inferior a 0,2%. O tamanho e a forma do núcleo. A próxima questão que os cientistas enfrentaram foi: afinal, qual é o tamanho desse viajante? Isso porque é justamente o tamanho do núcleo que determina quanto tempo o corpo permanecerá ativo e como se comportará ao se aproximar do Sol. As observações feitas pelo telescópio espacial Hubble forneceram pistas valiosas para estimar o limite máximo desse tamanho. Ao eliminar o brilho da coma, aquela nuvem luminosa de gás e poeira que envolve o núcleo, os astrônomos concluíram que seu diâmetro provavelmente não ultrapassa de 5 a 6 quilômetros. No entanto, o valor exato ainda é desconhecido. Há até a possibilidade de um núcleo ter apenas algumas centenas de metros de extensão. Em outras palavras, ele pode ser uma rocha do tamanho de uma cidade ou talvez um imenso bloco de gelo comparável a uma montanha inteira. Ou então, algo artificial. Mas enquanto a coma continuar encobrindo o corpo principal, o mistério permanece envolto em névoa. O choque químico. Quando o telescópio espacial James Webb passou a observar o 3I Atlas, os pesquisadores se depararam com uma descoberta verdadeiramente chocante.
Ao analisarem o espectro da coma, a nuvem de gás ao redor do núcleo, perceberam que a proporção dos gases era completamente anormal. Havia cerca de 8 vezes mais dióxido de carbono do que água, algo simplesmente impossível para um cometa típico do Sistema Solar. Normalmente a água é o componente principal, enquanto o dióxido de carbono aparece em quantidade dezenas de vezes menores. E pasmem, isso era apenas o começo da história. Análises posteriores revelaram a presença de moléculas orgânicas, compostos contendo enxofre e até mesmo átomos individuais de níquel. O curioso é que quase não foi detectado o ferro. Em condições químicas normais, níquel e ferro costumam andar juntos, mas nesse caso estavam completamente separados. Esse resultado sugere que o 3I Atlas nasceu em um ambiente totalmente diferente, o berço de outro sistema planetário. Um lugar onde o dióxido de carbono era mais abundante que a água e onde o níquel podia se volatilizar sem a companhia do ferro. Em outras palavras, ele não é apenas um simples cometa visitante, mas sim um fragmento antigo de um sistema planetário alienígena mais velho do que o próprio Sol e a Terra. Visualmente, ele também se destacava de todos os demais cometas já observados. Sua coma apresentava um tom esverdeado peculiar. Normalmente, esse tipo de coloração verde vem do brilho do C2, o carbono diatômico, quando é excitado pela radiação ultravioleta do Sol. No entanto, entre julho e agosto de 2025, não houve nenhum registro confiável da presença de C2 no 3I Atlas. Ou seja, o 3I Atlas emitia literalmente um brilho de outro mundo, revelando sua natureza singular e deixando para trás um rastro de mistérios ainda sem resposta. O estranho jato. No entanto, o maior choque não veio da química misteriosa, mas sim do próprio comportamento desse cometa. Telescópios do mundo inteiro registraram um fenômeno verdadeiramente intrigante. Do lado iluminado pelo Sol, o 3I Atlas expelia um jato brilhante e estável, que se projetava com enorme força. Mas o mais surpreendente era a direção desse jato, totalmente invertida. Enquanto todos os outros cometas são empurrados para longe do Sol, este lançava seu jato em direção ao Sol. A imprensa logo se inflamou com manchetes sensacionalistas, a cauda invertida. Teria sido uma revolução astronômica? Os cientistas, porém, trataram de acalmar os ânimos, explicando que não se tratava da cauda propriamente dita, que, por definição, sempre apontava na direção oposta ao Sol por causa do vento solar. O que se via era uma emissão localizada de material, um jato isolado expelido de uma região específica da coma. Supõe-se que certas áreas da superfície do cometa contenham grandes depósitos de gelo de dióxido de carbono. Quando esse gelo se aquece subitamente pela luz solar, ele se volatiza com força tremenda, gerando um jato poderoso capaz de superar a curtas distâncias a pressão do vento solar. Então, afinal, não era algo tão sensacional assim? Pelo contrário, era absolutamente sensacional. Porque quando os cientistas tentaram testar essa explicação através de cálculos baseados na teoria da sublimação, tudo simplesmente entrou em colapso. Nenhum modelo conseguia justificar a estabilidade do jato, nem sua precisão direcional incrivelmente estreita. Eles ajustaram todos os parâmetros possíveis: a velocidade de rotação do núcleo, o tamanho das partículas de poeira, a temperatura da superfície, e mesmo assim nada funcionava. As simulações teóricas não batiam de forma alguma com as imagens reais captadas pelos telescópios. Diante dos olhos dos astrônomos, revelava-se um fenômeno que jamais havia sido visto antes. O 3I Atlas parecia estar proclamando: "Eu não sigo as leis da física dos cometas." Indícios de propulsão. No entanto, as estranhezas não pararam por aí. Os astrônomos começaram a comparar a trajetória real do 3I Atlas com as previsões feitas a partir da teoria gravitacional clássica, e descobriram que, embora pequena, havia de fato uma discrepância entre o cálculo e a observação. Essa diferença mínima foi se acumulando com o tempo, e curiosamente sempre na mesma direção, apontando para o Sol, exatamente como aquele jato misterioso. Quando os cientistas incluíram em seus modelos uma leve aceleração não gravitacional de cerca de 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros por segundo ao quadrado, o desvio desapareceu e as trajetórias calculadas coincidiram quase perfeitamente com as observações.
Trata-se de uma força minúscula, equivalente ao peso de uma pena apoiada na palma da mão, mas atuando sobre um colosso de milhões de toneladas de gelo. Ainda assim, no vácuo do espaço, até mesmo uma propulsão tão sutil pode alterar significativamente uma órbita, desviando-a por milhares de quilômetros ao longo do tempo. Esse fato levou alguns pesquisadores a propor hipóteses ousadas. Talvez o desvio estivesse sendo causado por uma ejeção de material incomum ou até por algum fenômeno ainda mais enigmático. O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, chegou a levantar uma ideia provocadora. Segundo ele, o 3I Atlas talvez não fosse um corpo natural, mas sim uma sonda artificial movida por um tipo de propulsão semelhante à de um motor iônico. Aquele fluxo fino e concentrado de gás parecia para ele um jato controlado de empuxo direcional. Contudo, essa comparação era apenas metafórica, não literal. O escapamento de um motor iônico real é invisível, enquanto nesse caso, o jato de dióxido de carbono e poeira pôde ser observado com clareza. Além disso, o jato apontava para o Sol, o que, segundo as leis da física, deveria causar desaceleração e não aceleração. Portanto, a ideia de um sistema de propulsão pode ser descartada. O fenômeno, embora extraordinariamente singular, é, ao que tudo indica, de origem natural. Oumuamua e Borisov, ecos do passado. Não é a primeira vez que um viajante interestelar deixa os cientistas intrigados. Em 2017 surgiu o famoso Oumuamua. Mesmo sem cauda e sem qualquer sinal de liberação de gás, ele continuava acelerando de forma inexplicável. Naquela época chegou-se até a especular se a sua propulsão anômala não seria resultado de uma vela solar criada por uma civilização alienígena. 2 anos depois, o segundo visitante, o cometa Borisov, entrou no sistema solar. Ele tinha uma aparência familiar, uma coma brilhante, uma cauda típica e uma composição química muito semelhante à dos cometas do nosso próprio sistema. E isso trouxe aos astrônomos uma sensação de alívio. Finalmente algo que se comportava como um cometa normal. Mas então, com a chegada do 3I Atlas, a história deu mais uma reviravolta impressionante. Ele possuía uma cauda sim, mas seu movimento era incomum. Emitia gases, mas em proporções químicas totalmente fora do padrão, e apresentava aceleração, porém em uma direção que contrariava completamente as leis conhecidas da física. Cada vez que um viajante vindo de outro sistema estelar aparece, somos lembrados de algo essencial. Os mundos lá fora não seguem as regras que conhecemos. O Oumuamua, o cometa Borisov e agora o 3I Atlas, juntos formam 3 capítulos de uma mesma e grandiosa história, uma narrativa que se torna mais misteriosa a cada novo episódio. E o momento mais tenso dessa história ainda está por vir. No final de outubro de 2025, o 3I Atlas atingirá seu ponto de maior aproximação do Sol, a apenas 1,35 unidades astronômicas, um pouco além da órbita da Terra. Nesse instante, ele desaparecerá por trás do Sol. Esse evento é conhecido como conjunção solar. Nenhum telescópio óptico ou rádio pode observar um objeto oculto pelo brilho solar intenso. Portanto, se nesse intervalo ocorrer alguma mudança drástica, uma alteração repentina na atividade, uma variação na órbita ou até uma fragmentação do núcleo, nós simplesmente não poderemos testemunhar. O 3I Atlas voltará a ser visível somente algumas semanas depois, quando reaparecer do outro lado do Sol. E só então saberemos se nesse período invisível aos nossos olhos, algo extraordinário aconteceu com o terceiro visitante vindo das estrelas. A mensagem vinda de outro mundo. O 3I Atlas não é apenas um cometa. Ele carrega as impressões químicas digitais de um sistema estelar distante, desafia as leis da física que conhecemos e desaparece justamente no momento em que mais queremos observá-lo. É um mensageiro que atravessou bilhões de anos para chegar até nós. Surgido talvez nas profundezas geladas do espaço interestelar, quem sabe nas proximidades de uma anã vermelha, ele foi lançado ao vazio por algum evento desconhecido e passou milhões de anos vagando pela galáxia. Agora, apenas por um breve instante, cruza o nosso sistema solar, deixando para trás mais perguntas do que respostas e partindo para sempre rumo ao infinito. Quando ele reaparecer do outro lado do Sol, os astrônomos certamente voltarão seus telescópios para ele. E nesse momento,
até mesmo o menor fragmento de dado, o espectro mais sutil ou uma única imagem terão um valor incalculável. Porque cada um desses registros poderá nos revelar algo sobre mundos tão distantes que talvez demoremos eras para vê-los com nossos próprios olhos. Ou talvez nem cheguemos a vê-los. É possível que o 3I Atlas seja apenas um cometa um pouco excêntrico, mas também é possível que ele esconda algo muito maior. Afinal, na história da humanidade, muitas vezes as teorias mais improváveis acabam se mostrando verdadeiras. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.